Que a paz seja com todos. Hoje estamos fazendo mais um vídeo aqui no canal Mateus Beriano para a honra e glória de Deus. E hoje faremos um novo formato de vídeo, que é um formato que eu ainda não fiz e é a minha primeira vez. Estou aqui com um convidado especial, um irmão da Igreja de Deus, irmão Apolo. E eu quem fala agora me chamo Mateus Gabriel e dou as boas-vindas a todos os ouvintes. Hoje tanto eu quanto o Apolo vamos estar participando juntos deste vídeo que espero seja muito esclarecedor. Irmão Apolo, pode se apresentar. Que a paz seja com todos. É um prazer estar aqui, irmão, no seu canal. Espero que seja a primeira vez de muitas outras que eu esteja aqui, conversando e esclarecendo junto com você sobre esses temas bíblicos, Hoje um tema muito complicado, muito mal interpretado, polêmico, que é a respeito da lei e da graça, Que no meio evangélico é muito mal difundido sobre esse tema. E é isso, pode dar. Amém, amém. Irmãos, hoje eu e o Apolo, como ele disse, nós vamos fazer um estudo explicativo para todos vocês sobre o tema lei e graça. Muitas pessoas hoje em dia fazem uma tremenda de uma confusão com esses dois termos, dizendo que estamos na era da graça e que não há mais a necessidade da lei de Deus ou dos mandamentos do nosso Criador. Sendo que, na verdade, uma coisa completa a outra. A lei e a graça andam juntas. Claro que nós somos salvos pela graça e não pela obediência da lei. Mas se pecarmos deliberadamente contra Deus, ou seja, transgredir a lei de Deus de forma reiterada, podemos com toda certeza cair da graça, perder a salvação. Portanto, irmãos, vamos entender com mais detalhes agora o que é a lei e o que é a graça. Lembrando que a lei a que me refiro é a lei moral de Deus, os 10 mandamentos e as demais leis de cunho moral, e não aquelas ordenanças de circuncisão, sacrifício de animais, dias de festas, etc. Essas leis já se cumpriram. Essas leis sim já cumpriram seu propósito com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Portanto, vejamos agora o que é a lei. A lei ela é o padrão divino pelo qual devemos pautar o nosso procedimento. É a medida pela qual podemos dizer se temos ou não faltado quanto às exigências de Deus. A lei dos 10 mandamentos é a expressão perfeita do caráter e da vontade de Deus em termos humanos. Alguém pode declarar: se a salvação é independente da lei, então a lei é inútil. Mas Paulo já solucionou esta dúvida, dizendo que a função da lei não é livrar o ser humano do pecado, mas revelar o pecado para que a gente não incorra nele. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Romanos 7:7. Irmãos, vamos ilustrar com um exemplo. Suponha que você tenha caído no chão e que os seus braços estejam doendo. Mas você não tem certeza se o osso do seu braço está quebrado ou não. Você não está certo se o braço irá melhorar ou se precisa de gesso. Então você tira um raio-x e a imagem revela que o seu osso está quebrado. A pergunta é: o raio-x cura seu braço? Ou você fica melhor por causa do raio-x? Não. O seu braço ainda está quebrado, mas agora você sabe que você precisa colocar gesso para que seja curado. O raio-x não resolveu o problema, mas antes expôs o problema de forma que você tenha um tratamento adequado. Da mesma maneira, os 10 mandamentos foram dados para que um problema profundo dentro de nós pudesse ser revelado, que é o nosso pecado. O pecado significa errar o alvo que Deus espera de nós, acerca de como procedemos perante a Deus, nós mesmos e ao próximo. Por isso, a lei é perfeita, irrevogável e imutável, e deve ser observada. 1 Timóteo 1:8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Vamos entender também agora o que é a graça. A graça é um favor imerecido ou dádiva a que não se faz jus. É a fonte de nossa salvação por meio de um substituto que é o Senhor Jesus Cristo. A aceitação do homem por parte de Deus, e é por meio da graça que Deus confere ao homem a participação na vida eterna, fazendo-o seu filho adotivo, por intermédio de Cristo, que é o nosso advogado, substituto e salvador. Quando a amizade de Deus foi perdida por conta do pecado, a sua recuperação é feita pelo arrependimento genuíno.
e a aceitação do sacrifício de Jesus. O arrependimento genuíno que aproveita o sacrifício de Jesus é visto pelos frutos que a pessoa produz, ou seja, pelo seu empenho em imitar a Cristo, negar a si mesmo e seguir os mandamentos de Deus. Ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. A salvação é gratuita, pois não podemos alcançá-la pelos nossos próprios esforços, lembrando ainda que já nascemos condenados e herdeiros do pecado original. Como está escrito em Salmos 14, 2 e 3, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas todos se desviaram e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas os que são alcançados pela graça salvífica são justamente aqueles que observam a lei e fazem a vontade de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22, 14. Irmão, dito isso, irmãos, hoje também vamos refutar alguns argumentos e reexplicar algumas passagens que são muito utilizadas por pessoas que dizem que a lei de Deus foi abolida. É claro que existem mais passagens que as pessoas usam, mas a gente reuniu aqui algumas das mais usadas. O irmão Apolo pode começar explicando Romanos 6,14. Tá com a palavra. Amém, irmão. Bem, primeiramente eu queria fazer uma leitura aqui de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e o 16, que diz o seguinte: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os ignotos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Foi importante ressaltar esses dois versículos aqui, porque 90%, dos textos a serem que nós trazemos aqui para poder, onde as pessoas no meio evangélico usam para ir contra a lei de Deus, são justamente cartas de Paulo. E como nós vimos aqui, o apóstolo Pedro ele deixa bem claro que nas cartas de Paulo há pontos difíceis, e nesses pontos difíceis pessoas se aproveitam deles e torcem. E interessante que ele diz aqui que essas pessoas fazem isso também com outras escrituras. E aqui claramente é uma referência ao Antigo Testamento, porque era o Antigo Testamento que existia na época. Mas enfim, e a maioria dos textos aqui que vão ser tratados são justamente cartas de Paulo. 9 desses textos, nós trouxemos 10, apenas um que não é carta de Paulo, que é João 1,17, que também eu acho que não tem sentido nenhum trazer aqui, porque vocês vão ver aí com o passar do vídeo o versículo eu acho muito ridículo usar esse versículo aqui para poder justificar a abrogação da lei de Deus. Mas enfim, vamos logo para o primeiro versículo, que é Romanos 6,14, que diz o seguinte: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo ele quer dizer com isso aqui? Bem, primeiramente, se a gente interpretar tudo de forma literal, fica complicado, porque o mesmo Paulo que diz isso, ele também em Romanos 3:31, se não me engano, Romanos 3:31, ele diz o seguinte: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. E se interpretar de forma tudo literal, fica contraditório o próprio apóstolo Paulo. E esses são justamente um dos pontos difíceis das epístolas de Paulo. Mas o que Paulo ele quer dizer com lei? Será que ele está falando da lei, a lei de Deus? É mesmo isso? Não é. Olha aqui Romanos 8, a partir do versículo 1, olha o que diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui Paulo ele deixa bem claro duas coisas, que nós não estamos debaixo da condenação da lei. A lei de Moisés, ela trazia condenação também, porque nós andamos segundo o Espírito. É interessante que o próximo versículo a ser tratado também fala isso. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, que é Gálatas 5:18. Na verdade, Paulo ele quer dizer que
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da condenação da lei, porque nós somos guiados pelo Espírito, nós não andamos segundo a carne. Andar em conformidade com a carne traria condenação, porque a lei de Deus ela é perfeita, justa, santa, a lei de Deus é boa, e ela não precisa ser abrogada. O correto seria que nós fôssemos abrogados, né? O justo. Não que Deus seja injusto por ter misericórdia de nós. Deus é misericordioso, né? Ele é bom. Mas, enfim, quando Paulo ele fala lei, ele está fazendo a referência à lei, dando a impressão, à primeira vista, de que ele está abrogando a lei. Se interpretar isso de forma literal fica complicado. E na verdade ele se refere à condenação da lei. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele não veio abrogar a lei ou os profetas, mas torná-los pleno, mas cumprir. E Paulo ele vai contra, se for interpretado de forma literal, Paulo vai contra o que ele disse, vai contra o que Jesus diz, vai contra toda a epístola de Tiago, e fica muito complicado. Enfim, o próximo texto é Gálatas 5,14, que diz o seguinte: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante que as pessoas usam isso para dizer que, tá vendo, é apenas isso é o necessário para cumprir a lei. Só que tem um detalhe, que isso já existia muito antes de Jesus ter sido concebido por Maria. E lá em Levítico 18, versículo 19, encontramos isso. Levítico 19, versículo 18, nós encontramos isso. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, nós já vimos a lei tratada de forma plena, isso no Antigo Testamento, sem Jesus. E tanto é que Jesus ele é indagado por um dos escribas da época dele, né, a respeito dos maiores mandamentos. E Jesus fala que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso a gente já encontrava no Antigo Testamento. Jesus ele não inventou nada disso. E as pessoas que são indoutas e inconstantes, elas parece que não sabem disso e não têm conhecimento das outras escrituras, né, como diz o apóstolo Pedro, e tratam isso como se fossem novos mandamentos, como se Jesus... Só que na verdade é até um resumo dos 10 mandamentos, e são mandamentos básicos, porque se eu não consigo amar o meu próximo como a ti mesmo, eu não consigo cumprir os 6 últimos mandamentos dos 10 mandamentos. Se eu não amo ao meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha força e de todo o meu entendimento, eu não consigo guardar os 4 primeiros mandamentos. Então esses dois são a chave para que possamos cumprir plenamente a lei. Próximo versículo, que é Gálatas 5, 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu vendo isso aqui, eu entendo que as pessoas usam esse texto para dizer que é necessário apenas isso. É como se isso aqui fosse uma espécie de lei, né? Gálatas 5, 22 e 23, sendo que na verdade está sendo citado o fruto do Espírito. E aqui embaixo, o último versículo, né, que eu acabei não lendo, contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há condenação. São atitudes básicas de quem está andando em conformidade com a lei. O fruto do Espírito é algo básico para que a pessoa cumpra com a lei de Deus. Por exemplo, aqui não cita... mas a pessoa vai e diz... aqui não cita o sábado. Sim, também não cita a idolatria, não cita imagem, adorar imagem, se prostrar diante de imagens e esculturas. E nós sabemos que isso hoje é errado. Não cita honrar pai e mãe, mas nós sabemos que, segundo Efésios 6, é necessário honrar pai e mãe para que sejamos... Não para sermos salvos, né? Mas porque nós somos salvos. Os mandamentos, a guarda dos mandamentos é como se fosse uma espécie de termômetro, né, que medisse a nossa fé.
próximo texto, que é Romanos 7:4, diz o seguinte. Romanos 7, eu vou abrir aqui que vai ser melhor. Romanos 7. Do 4 em diante. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos, ou seja, é necessário que demos algum fruto. Aqui claramente se refere aos frutos dignos de arrependimento, ao fruto do Espírito. Versículo 5: Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Aqui dá a entender que a lei ela é má, só que ela não é má. Eu vou ler mais adiante. Antes, deixa eu encerrar o contexto aqui. Versículo 6: Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E aqui tudo o versículo 4, 5, 6 dá a entender de que a lei ela é algo ruim. Vamos ler o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ok, aí a lei ela não é pecado. No versículo 12, olha o que diz o versículo 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Eu acho incrível, porque a lei ela é santa, ela é justa, ela é boa, e as pessoas querem abrogar ela, querem anular a lei por causa dos seus pecados, né? Mas não é assim que funciona. A verdade é que a lei, a lei de Deus por ser perfeita, ela não aceita nenhum erro, nenhuma imperfeição. E, consequentemente, nós nos tornamos condenados pela nossa própria natureza. Só que, por misericórdia, tanto é que esse texto aqui, Romanos 7, é como se Paulo ele reconhecesse a incapacidade dele de guardar a lei de Deus. Ele fala da lei que ele tem na mente dele, que é a lei de Deus, que é a lei que ele guarda, e a lei que ele tem na carne dele, que ele cumpre com essa lei mesmo não querendo cumprir. E no fim das contas, no último versículo desse capítulo, olha o que Paulo fala. Ele reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos ler aqui, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, é como se ele agradecesse aqui por crer em Jesus Cristo, porque ele é salvo pela fé em Jesus Cristo. Espero que tenham compreendido isso. Próximo versículo a ser lido aqui, que é Romanos 10, que diz o seguinte, Romanos 10:4: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui temos algo bem tendencioso. Quando as pessoas leem aqui porque o fim da lei é Cristo, entendem que a lei encerrou com Cristo. Só que isso é um completo absurdo dentro da Escritura, porque o mesmo Jesus, ele já disse, deixou bem claro, Mateus 5, no Sermão da Montanha, que ele não veio abrogar a lei. Mateus 5:17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E o correto aqui, a tradução mais correta aqui seria: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas torná-la plena. Isso é algo que vários teólogos respeitados, né, têm consenso. E o correto de Romanos, o mais correto, né, de Romanos 10, não que aqui esteja errado, mas é que o português é muito tendencioso. Nós sabemos muito pouco sobre a nossa própria língua e fica muito complicado, e fica muito tendencioso isso. O mais correto seria porque a finalidade da lei é nos conduzir a Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O mais didático, né? Não que aqui esteja errado, mas o mais pedagógico, o mais didático seria isso. E o texto aqui que eu não queria trazer, que eu fico com vergonha de trazer, eu não consigo enxergar o que as pessoas vêm aqui para poder justificar a abrogação da lei de Deus, que é João 1,17, que diz o seguinte: Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos da Igreja de Deus, onde aqui que a lei está sendo abrogada? Fica complicado, isso aqui está apenas afirmando.
Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olhem aqui, Neemias 9,14. Neemias 9,14 diz o seguinte: Neemias 9,14 confirma isso. Vejamos. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Concordo plenamente. Eu não discordo disso. Eu não consigo ver aqui o que as outras pessoas veem para poder justificar a abrogação da lei. É um completo absurdo. Enfim, os últimos dois textos, né? Cartas de Paulo também, Colossenses 2, 16 e 17, diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Agora a gente chegou no cerne da questão, que é o mandamento do sábado. É o maior problema dessas pessoas. É a grande verdade, né? Fica claro que elas cumprem apenas 9 mandamentos. Elas não gostam do sábado. Mas enfim, o que quer dizer aqui? Que dá a entender que o sábado semanal, o sábado, o sétimo dia, é sombra de alguma coisa futura, que o sábado ele representava, que ele prefigurava algo, o sábado semanal. Mas não é assim que funciona. A falta de conhecimento das outras escrituras que o apóstolo Pedro fala, lá em 2 Pedro 3, do 15 ao 16, gera isso, porque dentro da Bíblia, dentro da Torá, do Antigo Testamento, nós encontramos mais 7 sábados. E esses sábados, eles surgiram a partir da aliança que Deus fez com o povo no Monte Sinai, e eles prefiguravam algo. O sábado, o sétimo dia, não prefigurava nada. Absolutamente nada. Ele foi criado pelo próprio Deus, como nós vimos lá em Gênesis 2, e ele aparece uma segunda vez antes da aliança no Sinai, 4 capítulos anteriores, que é em Êxodo 16, o episódio onde ocorre lá aquela questão do maná no deserto. Eu vou abrir aqui porque é muito interessante citar o que Deus fala para o povo nesses versículos. Deus ele deixa claro que o sábado, antes da aliança no Sinai, já é uma lei. E aí o que acontece nessa questão do episódio do maná no deserto? Deus ele manda na sexta-feira o povo colher dobrado, e alguns não obedecem essa ordem de Deus. Alguns eles não colhem dobrado e vão no sábado, no sétimo dia, para recolher. E olha o que Deus diz no versículo 28 do capítulo 16 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ou seja, nós vemos aqui Deus ele deixando claro que o sábado, o sétimo dia, é lei divina, é uma lei que vem dele. Mas nós não temos em Gênesis 2 uma ordem de Deus para poder guardar o sábado. Meu querido, por que Deus abençoou, santificou? Foi para ser esquecido? Fica muito complicado. Deus ele espera muito bom senso da gente, mas enfim, espero que tenham compreendido. Vou tratar aqui do último versículo, dos últimos 2 versículos, né? Romanos 14, 5 e 6, que diz o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Bem, as pessoas usam isso aqui para tentar abrogar 2 leis, que é o sábado, o sétimo dia, né? E a questão de que animal eu posso comer, que animal que eu não posso comer, os alimentos puros e os alimentos que na Bíblia fica bem claro que um animal impuro ele não é alimento. Já começa por aí. Na Bíblia, animais impuros não são tratados como alimento. Porco, urubu não são tratados como alimentos. Rato, todas essas coisas aí não são alimentos. Ou os outros animais, eles sim são alimentos, animais puros, né? Esses sim são tratados como alimentos. Mas enfim, o que Paulo ele quer dizer com faz diferença entre dia e dia? Primeiramente que aqui, mas outro julga iguais todos os dias. Primeiramente aqui que ele não cita um dia específico, ele está falando de dias. Vários dias. Dá a entender que são festas seguidas ou algo do tipo.
E vale ressaltar que isso aqui é muito importante. As cartas de Paulo, obviamente, tudo que está sendo dito aqui é muito importante, né? Mas o apóstolo Pedro, ele disse que esses pontos difíceis de Paulo, eles são muito difíceis, né? Obviamente, mas além disso, eles são muito contextuais. Aqui a gente está tratando de Romanos, uma carta aos Romanos, para pagãos que se converteram. E esses pagãos, eles estavam em dúvida. Eu tenho aqui aberto, qualquer um pode pesquisar aí no Google, pela Wikipédia, eu nem lembro, e pesquise assim, lista de festivais da Roma Antiga. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ele se referia às festas pagãs de Roma, que todo mês tinha uma festa pagã, quase todos os dias tinha uma festa pagã. É a isso que Paulo se referia. Ele em momento algum se refere ao sábado. Até porque se ele fizer isso, ele está indo contra a própria lei de Deus, né? Não foi o homem que reivindicou, que trouxe o sábado do sétimo dia, foi o próprio Deus. E como nós vemos aqui no próprio Salmo 111, versículo 7 e versículo 8, diz o seguinte: as obras das suas mãos são verdade e juízo, seguro todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre e são feitos em verdade e retidão. O que permanece firme para todo sempre? Os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Aqueles 10 mandamentos, aqueles mais destacados. Esses permanecem firmes para todo sempre. E o que a que Paulo se referia com relação à comida? Isso a gente tem que ser feito uma análise mais contextual no próprio, não na cultura romana em si, como é a questão dos dias aqui, do calendário das festas, mas sim do próprio texto, porque Paulo, na verdade, ele está tratando sobre quem queria comer e quem não queria comer carne. Estava acontecendo essa discussão nos romanos, quem queria comer carne e quem não queria comer, essa questão de veganismo. E não tem nada a ver com eu posso comer rato, eu posso comer porco, urubu, não é isso. Se você quiser comer, você come, você tem o livre-arbítrio, mas à luz das escrituras isso é errado. E defender isso é pior ainda. Dentro da Bíblia é pior ainda. Mas enfim, irmão, eu terminei a minha parte. Pode tomar a palavra novamente. Irmãos, depois dessas passagens que o Apolo explicou, vamos ler agora referências bíblicas que reforçam a lei de Deus. Por exemplo, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17, 19. Mateus 5, 17 e 19 é uma advertência para as pessoas que ficam falando contra a lei de Deus. Esta é uma das passagens que reforçam a lei de Deus. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus 7, 12, 13 e 14. É mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da lei. Lucas 16, 17. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e eu permaneço no seu amor. João 15, 10. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos 3, 31. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Irmãos, como a gente pode ver, a Bíblia não se contradiz e nem pode fazê-lo. A palavra de Deus se completa do início ao fim.
não contendo nenhuma perturbação doutrinária. A Bíblia não fala contra a lei de Deus. Em momento algum, antes, apenas reforça o fato de que nós devemos nos empenhar em cumpri-la, pois ela é a vontade de Deus, escrita pelo dedo do Criador. Amém? Irmão Paulo, você quer dar alguma consideração final? Amém, irmão. Foi um prazer estar aqui. Glórias a Deus. Espero que esteja aqui novamente tratando com o irmão, esclarecendo mais assuntos como esses, assuntos polêmicos, né? E é isso. Um prazer. Que a paz seja com todos. Amém. Amém, irmãos. Então este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal e que a paz seja com todos. Amém.